Olá, vocês conseguem reconhecer essa imagem? Essa é fácil, é o cockpit de uma aeronave. Através desse cockpit, o piloto e o copiloto conseguem gerenciar o voo, desde a decolagem até o pouso, para que ele aconteça dentro do que é esperado. Através do cockpit, o piloto e o copiloto definem qual que é a estratégia do voo, ou qual que é a rota que eles pretendem voar. Nesse mesmo cockpit, eles têm o planejamento do voo, a qual altitude, a qual velocidade que eles estão voando. Eles têm as superfícies de controle que permitem com que eles pilotem a aeronave da forma que eles esperam. E o mais importante, eles conseguem acompanhar constantemente qual é a performance do avião para que eles possam tomar ações corretivas. Se nós pensarmos numa empresa, o processo não é muito diferente. Nós precisamos definir a nossa estratégia, precisamos definir o planejamento que vai permitir com que alcance aquela estratégia, eu preciso executar esse planejamento e, consequentemente, a estratégia. E mais do que isso, eu quero acompanhar se o que eu estou fazendo está de acordo com a expectativa do mercado, de acordo com a expectativa dos meus acionistas. Porém, a maioria dos casos, as empresas estão gerenciando o seu negócio dessa maneira. Com sistemas desconectados, com planilhas, onde eu não tenho segurança na informação, eu não tenho segurança se a decisão que eu estou tomando está partindo de um dado íntegro, de um dado certo. Eu sou o Gabriel Dornella da SAP e hoje eu vou mostrar para vocês como a SAP pode ajudar empresas que buscam o mercado de capitais. Na apresentação de hoje, nós vamos focar em 5 pilares estratégicos para as empresas que buscam o mercado de capital. O primeiro pilar que nós vamos falar é o pilar da elaboração e da priorização da estratégia. Dentro do mercado de capital, os acionistas vão nos questionar qual é o nosso planejamento estratégico e como nós garantimos que vamos executar esse planejamento estratégico. Mais do que o planejamento estratégico, nós temos que ter muito claro qual é o planejamento financeiro ou o planejamento orçamentário da minha empresa, que é quando eu coloco a estratégia em números, que é quando eu coloco a estratégia em ação. Bom, esse planejamento vai virar uma execução, e essa execução tem que ser uma execução com excelência. Então, o terceiro pilar é o pilar da excelência operacional, onde eu vou executar o meu negócio e eu vou acompanhar essa execução. Mais do que executar e mais do que acompanhar, eu tenho que publicar esses resultados para o mercado. O quarto pilar é o pilar de publicação e consolidação desses resultados, onde eu vou publicar os resultados tanto internamente para os meus gestores, quanto externamente para os meus acionistas, como para os órgãos regulatórios. E é claro que tudo isso tem que acontecer dentro de um conceito de governança corporativa, passando segurança para os meus acionistas. Esse é o quinto pilar estratégico. Com o primeiro pilar estratégico, vamos detalhar o que é elaborar e priorizar a estratégia. Nesse primeiro pilar, vocês vão ver como vocês podem definir os seus objetivos estratégicos, definir as iniciativas e os planos de ação que vão permitir com que esses objetivos sejam alcançados e, mais do que isso, controlar todos os indicadores operacionais e financeiros da sua empresa. Como no painel da aeronave, eu também posso ter o meu painel de monitoramento da estratégia, onde eu consigo analisar todos os meus objetivos estratégicos e a performance de cada um dos meus objetivos. Mais do que analisar a performance deles, eu posso entender o porquê de uma performance não estar de acordo com o que eu espero. Nesse exemplo, a performance do meu objetivo de obter resultados operacionais e financeiros positivos está ruim. Então eu posso clicar no objetivo para entender o que está por trás dele. Quem é o responsável por esse objetivo? Qual é a descrição dele ou o que eu estou medindo? E eu posso ir além. Quais são os indicadores de performance que eu utilizo para monitorar a performance desse objetivo? Ainda mais do que isso, quais são as iniciativas ou os planos de ação que eu utilizo para que eu consiga alcançar esse meu objetivo estratégico? Eu posso ainda num detalhe maior dele, simplesmente clicando na sua performance, ele vai mostrar para mim a nota do objetivo, a performance histórica do objetivo e a composição dele. Nesse caso, o objetivo está com uma nota 2, ou seja, está com uma nota ruim, abaixo da minha expectativa, abaixo da expectativa que eu passei para o mercado, e essa performance ela é dada pela performance dos dois indicadores que eu utilizo para medir, seja o indicador financeiro ou seja o indicador operacional. Eu posso ir além na minha análise, entrar dentro do meu indicador financeiro e entender por que o indicador vendas líquidas, nesse caso, está com a performance ruim ou está com a performance abaixo do esperado. Como eu posso ver na análise gráfica, a performance do indicador se mantém constante, porém a meta dele tem subido nos últimos anos. Mais do que olhar o indicador consolidado, eu posso, no detalhe do indicador, querer analisar esse indicador por segmento de mercado, querer analisar o indicador por produto e por aí vai. Então, com um simples clique, eu consigo detalhar o indicador, nesse caso, por segmento de mercado.
e entender quais são os mercados ou quais são os segmentos que eu estou com uma performance ruim. Nesse caso, o meu objetivo demanda uma iniciativa, porque ele está com uma nota ruim, então eu vou cadastrar essa iniciativa estratégica que eu pretendo executar para melhorar a nota desse objetivo. A iniciativa estratégica vai ser atribuída a uma pessoa, ou nesse caso a responsabilidade do José. Mais do que isso, ela vai ter desdobramentos ou subetapas que eu tenho que cumprir para que eu consiga, assim, melhorar a performance desse meu objetivo, consequentemente atingir a minha estratégia e entregar o resultado que o meu acionista espera. Da mesma forma que eu tenho um mapa de objetivos, eu posso ter um mapa de indicadores, com todos os meus indicadores financeiros, indicadores operacionais e indicadores de risco. Eu consigo saber a performance histórica de cada indicador, a performance atual do indicador e, mais do que isso, a performance futura, para que eu possa me prevenir e mitigar uma performance ruim mais para frente. Como vocês acabaram de ver, o SAP me ajuda a monitorar os meus objetivos, os meus indicadores e as minhas iniciativas estratégicas, para que eu consiga executar o meu planejamento estratégico, que eu me comprometi com os meus acionistas, que eu me comprometi com o mercado e que vai permitir que a minha empresa atinja a excelência financeira e operacional que eu espero. Uma vez definida a estratégia, eu preciso alocar recursos para essa estratégia, que é o próximo pilar, o pilar de planejamento e execução. Nesse pilar eu vou transformar a estratégia em números. Nesse pilar eu vou alocar os recursos para os projetos estratégicos, eu vou alocar os recursos para a operação da empresa. Nesse processo eu vou decidir o que eu vou fazer nos próximos anos e o que eu não vou fazer nos próximos anos. Um processo de planejamento é um processo descentralizado, onde cada departamento vai informar as suas necessidades para os próximos anos. Claro que sempre visando o planejamento estratégico da empresa. Então é um processo onde eu vou definir quais são as etapas que eu preciso dentro do meu planejamento, como cada departamento colabora com essas etapas e eu vou orquestrar a execução do orçamento, para que no final do processo eu tenha os meus demonstrativos projetados e eu saiba o que esperar da empresa no futuro. Como a gente pode olhar nessa próxima tela, eu consigo analisar o meu demonstrativo de resultados, o meu fluxo de caixa e o meu balanço patrimonial projetado para os próximos anos, indicando para o mercado, para os meus acionistas, qual é a performance financeira que eles podem esperar. Cada uma das linhas que compõem os demonstrativos teve a inteligência de projeção por trás que eu utilizei quando eu acessei cada um dos departamentos. Mais do que projetar 1 ou 2 anos para frente, eu posso fazer um planejamento de longo prazo, indicando que a empresa é uma empresa estável, é uma empresa que tem uma projeção de crescimento para o futuro, que é interessante para os acionistas. A interface ela é tão flexível e simples que permite que eu possa incluir análises novas, como, por exemplo, analisar o meu negócio por segmento. Eu simplesmente trago o segmento para o relatório e agora eu posso expandir a visão de holding para uma visão regional. Mais do que isso, eu posso querer detalhar uma região específica até chegar no detalhe das unidades de negócio ou das empresas que compõem aquela região. Então, essa é a projeção que eu tenho para os próximos anos de todas essas empresas que compõem o resultado da minha empresa no futuro. Da mesma forma que eu estou fazendo a projeção ou o planejamento desses valores, eu vou querer acompanhar a realização. Então, nesse mesmo relatório, eu posso trazer o realizado. O quanto que eu realizei daquele orçamento que eu tinha estipulado. E a partir das variações, tomar decisões futuras para o meu negócio. Eu posso analisar, por exemplo, a necessidade de caixa que a minha empresa vai ter ao longo do tempo, para assim definir uma estrutura de capital ótima. Quais serão os recursos que eu vou usar e quais as fontes desse recurso, para cada unidade de negócio e para cada uma das regiões. Eu posso analisar os meus indicadores projetados, meus indicadores de resultado, meus indicadores de patrimônio, meus indicadores de liquidez e por aí vai. Mais do que isso, eu posso a qualquer momento criar novos cenários. Como nós vivemos em um mundo em constante mudanças, eu posso a qualquer momento criar um cenário de previsão ou de forecast, atualizar os valores e entender qual o impacto que esse novo cenário traz para o meu negócio. Tão simples quanto usar uma interface Excel que o usuário já conhece. Esse é o objetivo quando nós falamos de planejamento. Conseguir ter uma visão da empresa financeira para o futuro. Como vocês acabaram de ver, a SAP pode ajudar a empresa de vocês a fazer o planejamento de forma eficiente e vincular o planejamento ao planejamento estratégico.
Através do planejamento eu consigo definir o meu orçamento para os próximos anos, eu consigo definir o forecast para os próximos períodos e eu consigo fazer a análise de sensibilidade para novos negócios ou novos mercados que eu pretendo entrar. Uma vez que eu tenho o planejamento feito, vinculado à minha estratégia, eu parto para a execução. E na execução eu vou buscar a excelência operacional. Eu vou buscar fazer o que eu já faço bem ainda melhor. Fazer o que eu já faço bem com menos custos e com mais eficiência. E eu preciso constantemente acompanhar a execução dos meus processos para garantir que as melhores decisões estão sendo tomadas. Há 35 anos, a SAP ajuda os clientes a fazer melhor o que eles já fazem bem. Há 35 anos, a SAP ajuda os clientes a atingirem a excelência operacional, tanto nos seus processos primários da sua cadeia de valor, quanto nos seus processos secundários. Processos de produção, processos de vendas, processos de suporte a cliente, processos administrativos e financeiros. A SAP está presente em 25 setores diferentes da economia, ajudando as empresas a atingirem a sua excelência operacional. Mais do que executar os processos da maneira correta, de maneira eficiente, reduzindo custos, a SAP ajuda os seus clientes a monitorar a execução dos seus processos em tempo real. Como os senhores podem ver, através de um cockpit como esse, que eu posso acessar de qualquer dispositivo, a qualquer momento e de qualquer lugar, eu sei a performance da minha empresa nos diferentes pontos de produção, nos diferentes pontos de vendas. Se eu quiser, por exemplo, entender como é que está a performance da minha empresa em Nova York, eu posso clicar no indicador de Nova York e entender como está o comportamento de vendas, o meu realizado versus a meta que nós estipulamos anteriormente, como está o comportamento dos custos dessa planta ou dos custos dessa unidade de negócio. Indicadores não financeiros, indicadores de headcount, por exemplo, contratações e até o indicador de rentabilidade. Quão rentável está sendo o meu negócio. A SAP tem tecnologia hoje que permite que as empresas monitorem em tempo real a execução do seu negócio. Então, em tempo real, eu posso saber como é que está a performance de vendas, por exemplo, para um mercado específico. Como é que está a performance de prestação de serviços para uma determinada planta ou um determinado centro. Mais do que isso, mais do que entender o que está acontecendo nesse momento, eu consigo simular situações futuras. Baseado nos fatos que eu acabei de encontrar nessa análise, eu posso simular, por exemplo, o que aconteceria se eu aumentasse o preço de venda dos meus produtos. Eu posso salvar cenários dessas minhas análises e compartilhar com todo o corpo diretivo da companhia para que a gente tome decisão, não baseado em fatos que já aconteceram, mas em fatos que estão acontecendo nesse momento. Dessa maneira, a SAP ajuda as empresas a fazer melhor o que elas já estão fazendo, atingir a excelência operacional e, além da excelência operacional, ter informações necessárias para tomar decisão e que essa excelência continue dali para frente. Através de um painel como esse, os gestores podem entender como é que foi a performance do ano anterior da empresa, a performance do ano atual e comparar com a performance prevista para o próximo ano. Esse painel interativo permite que eu escolha qualquer conta e analise o comportamento dessa conta ao longo do período. Mais do que isso, eu posso, por exemplo, querer entender o que está por trás desse crescimento da receita. Então, se eu clicar em receita, ele vai mostrar para mim receita por segmento de mercado, receita por empresa. Posso encontrar correlações, como, por exemplo, qual é a correlação que eu tenho do volume vendido versus o preço, para cada uma das minhas empresas. Então, algumas empresas, nesse caso, eu tenho correlações positivas, em outros casos, correlações negativas. Mais do que isso, como é que foi o mix da receita para cada uma das minhas empresas, nesse caso por segmento. E o próprio painel já me indica qual que é a tendência futura de consumo ou de volume para essa empresa. O painel, além de me mostrar a performance histórica, a atual e uma projeção já feita, me permite que eu simule cenários diferentes. Então eu posso, por exemplo, simular qual é o impacto de um aumento de volume. Ou qual é o impacto se eu reduzir o volume na minha empresa? Assim como eu posso simular um impacto de crescimento no preço, o impacto de crescimento ou dedução do meu custo, de despesas e por aí vai. O painel ainda me permite análises mais elaboradas, como, por exemplo, análise de indicadores financeiros, índices de retorno, ciclos financeiros e operacionais, estrutura de capital e solvência, índices de liquidez e os próprios indicadores de capital de giro. Dentro de cada grupo de indicadores, eu posso escolher um indicador individual e analisar
como estava a performance no ano anterior desse indicador versus a performance do ano atual. Mais do que isso, eu posso comparar os indicadores com a performance das minhas contas. Então, nesse caso, eu vou analisar a performance da liquidez corrente e eu vou comparar como estava o meu ativo circulante versus o meu passivo circulante, para entender o que está por trás dessa variação. Nesse caso, eu vejo uma variação no ativo circulante positiva e uma variação negativa no ativo circulante. Esse tipo de painel me fornece as informações necessárias para que eu possa tomar decisões para o futuro, redefinir uma nova estratégia, um planejamento e continuar o ciclo que eu mostrei para vocês. Além de painéis interativos ou painéis que eu vou prover para os meus gestores internos, para os meus acionistas internos, a SAP também ajuda as empresas a criar os seus relatórios externos, relatórios de publicação legal, relatórios que eu tenho que enviar para os órgãos de controle. Então, nesse exemplo, vocês vão ver como eu monto um relatório de publicação anual. O relatório que eu tenho que, por exemplo, enviar para a CVM. Eu vou estruturar o relatório em capítulos, ou todas as páginas que eu quero incluir dentro desse relatório. Mais do que estruturar em capítulos, eu vou definir os perfis ou os responsáveis por cada um dos capítulos e qual o prazo que eu espero que esses capítulos sejam escritos. Cada um desses capítulos consome dados consolidados dos meus sistemas SAP. Nesse caso, eu vou editar um dos relatórios. Como vocês podem ver, é uma interface já conhecida pelo usuário, onde ele pode colocar as informações quantitativas, informações qualitativas, tabelas, textos, notas explicativas. E o tempo todo, esse relatório está conectado ao SAP. Se eu, por exemplo, atualizar o documento e comparar com a versão anterior, o próprio SAP já me indica quais são as diferenças que a nova versão tem em relação à versão anterior. Todos os campos marcados em roxo, que os senhores podem observar, são informações alteradas ou informações atualizadas dentro do documento. Além de me trazer informação atualizada, ele me mostra qual era o resultado anterior, para que eu consiga atualizar as minhas notas explicativas. Ele atualiza os textos que estão dentro das tabelas, os valores numéricos, assim como os valores que estão escritos dentro das notas explicativas. Como nesse caso, a palavra diminuição foi substituída pela palavra aumento, porque houve um aumento no período ao invés de haver uma diminuição. A qualquer momento o usuário pode colocar novos conteúdos no relatório, como por exemplo adicionar um balanço em uma nova página. Eu escolho dentro do meu ativo de relatórios qual é o relatório que eu quero usar da minha biblioteca. Nesse caso eu escolhi o relatório de balanço. Eu publico o balanço dentro desse capítulo que eu estou escrevendo. Posso associar notas explicativas abaixo do balanço e essas notas vão ter campos variáveis, ou seja, informações que eu estou buscando dentro do SAP. Nesse caso, para uma conta específica, eu vou comparar a performance do ano atual versus a performance do ano anterior. O ponto importante aqui é que a todo momento esse meu relatório ele vai estar atualizado. Eu não corro o risco de publicar um resultado para o mercado atrasado ou um resultado defasado em relação aos resultados que eu tenho na minha empresa. Eu garanto para os meus auditores que todas as informações que eu estou publicando são informações atualizadas, são as informações que eu tenho dentro dos meus sistemas da SAP. E todo gestor de capítulo, ao terminar de escrever o seu capítulo, ele vai submeter esse capítulo para aprovação, para que o CFO aprove o documento como um todo e o documento possa ser publicado no mercado. Todo o workflow de aprovação do documento, a assinatura digital, fica armazenada dentro do SAP. Como vocês acabaram de ver, a SAP ajuda na consolidação e na publicação dos resultados da empresa. Sejam os resultados gerenciais para publicação interna ou sejam resultados societários, obrigatórios, que eu tenho que enviar para os órgãos regulatórios. Com esse quarto pilar, nós fechamos os 4 principais processos, ou os 4 principais pilares para uma empresa que busca o mercado de capitais. Desde o planejamento estratégico, o planejamento financeiro, a execução desse planejamento e, consequentemente, a excelência operacional e a divulgação dos resultados. Porém, os nossos acionistas querem mais. Eles querem garantir que a nossa empresa é uma empresa segura, é uma empresa transparente, é uma empresa que tem controle sobre os seus processos internos. Nesse quinto e último processo, eu vou mostrar para vocês como a SAP ajuda
a garantir a governança corporativa da empresa. Governança essa separada em 3 pontos principais. O primeiro ponto é o ponto de gestão de indicadores financeiros e operacionais de risco. Como eu garanto que os meus indicadores de risco, sejam financeiros ou riscos operacionais, estão sendo gerenciados e riscos estão sendo mitigados da maneira que devem ser. O segundo ponto importante é como garantir que as pessoas tenham os acessos certos na corporação, para que eu não tenha fraudes, para que eu não tenha acessos indevidos. E por último, constantemente monitorar a execução dos meus processos para garantir que os processos estão sendo executados da maneira que eles forem desenhados. Neste exemplo, eu vou mostrar para vocês como monitorar riscos financeiros e operacionais da empresa. O risco que nós estamos monitorando nesse momento é o risco de um reconhecimento errado da receita. Mais do que saber qual é a probabilidade que esse risco pode acontecer, é saber qual é o impacto financeiro que esse risco traz para a minha organização. É saber quais seriam as multas que eu teria que pagar caso esse risco acontecesse. E qual é o impacto no mercado de ações ou na reputação do mercado que eu teria caso um risco como esse aconteça. Da mesma forma que eu estou monitorando um risco financeiro, eu poderia estar monitorando um risco operacional com todos os seus impactos associados. Dessa maneira, eu consigo gerenciar riscos de maneira efetiva e mitigar eventuais problemas que eu posso ter no futuro. Da mesma maneira que eu posso monitorar riscos financeiros e operacionais, eu também posso monitorar riscos de acesso. Riscos como, por exemplo, um conflito entre a criação de um fornecedor e o pagamento desse fornecedor, ou a alteração da conta corrente de um fornecedor para uma conta corrente diferente. Eu tenho uma matriz de acesso com todos os potenciais conflitos e os potenciais riscos associados, o nível de criticidade desses acessos, a quantidade de conflitos dentro da minha empresa que estão associados a esses acessos, e a quantidade de conflitos que eu já mitiguei. Esse tipo de solução permite com que eu mitigue fraudes, com que eu evite que acessos indevidos sejam feitos dentro da minha organização. O que vocês acabaram de ver é como monitorar riscos de acessos dentro da minha empresa. Da mesma maneira, eu vou monitorar todos os meus processos para garantir que eles sejam executados da maneira com que eu desenhei, da maneira com que eu espero. Controle de riscos e mitigação de riscos é fundamental para que eu mostre para os investidores que a minha empresa é uma empresa transparente. O que vocês acabaram de ver é como a SAP pode ajudar as empresas que pretendem alcançar o mercado de capital a definir o seu plano estratégico, a definir o seu plano financeiro, executar com excelência os planos definidos, acompanhar a execução, divulgar os seus relatórios, tudo acontecendo dentro de um conceito de governança corporativa. Sou Gabriel Dornella da SAP, muito obrigado pelo seu tempo.